bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com a psicóloga Andréia Soares, que é recrutadora, mentora de carreira. Andréia, bem-vinda ao programa Resenha. Obrigada por ter aceito nosso convite. Olá, pessoal. Oi, Renata. Tudo bem com vocês? Eu que agradeço esse convite maravilhoso de poder estar participando aqui da TV Mar, no programa Resenha, e aí poder estar conversando com todos. E eu acho que é um assunto bem importante, não é mesmo, Renata? Com certeza. Andréia, vamos conversar primeiro sobre assim, como manter a saúde mental no trabalho diante desse momento tão difícil que é a pandemia. É verdade, né? Esse autocuidado é algo que a gente vive no nosso dia a dia como um desafio em relação à nossa saúde mental. Eu costumo dizer que a nossa saúde mental está baseada num tripé, Renata, entre a espiritualidade, que na verdade o corpo, a alma e a mente. Então é esse tripé que nos rege para que a gente possa aí ter um autocuidado com a gente mesmo, porque às vezes a gente deposita esse cuidado que o outro tem que nos cuidar, que o mercado tem que nos cuidar, que os pais têm que nos cuidar, que a família, os amigos, e aí o que cada um de nós estamos fazendo para o nosso bem-estar, e eu digo, vai uma reflexão para todos aí, em busca, se cuidam da alimentação, se fazem atividade física, se tem alguma prática do autoconhecimento, como meditação, alguma leitura, alguma série, algo prazeroso que gosta de fazer na sua vida, e também algo ligado à sua alma, à sua espiritualidade, sua fé em busca, né, que a gente pode estar se conectando também aí em promoção da nossa saúde mental, que hoje está muito difícil em função da pandemia, desse cenário todo que nós estamos vivenciando, não está sendo fácil para ninguém, né, Renata? Mas a gente precisa ter esse suporte sempre que necessário para que a gente possa encarar a nossa carreira, lidar com as nossas emoções, e quem não consegue, que procure ajuda, né? Eu costumo dizer que a minha saúde mental também, eu vou na terapia, mais aí de 10 anos de terapia, onde lá eu exercito a minha mente. Nós costumamos dizer que a gente precisa exercitar a nossa parte física e tudo mais, e a terapia nada mais é que o exercício da nossa mente, que é importante aí para a nossa saúde mental. Isso é uma coisa importante que a gente fale, porque ainda há pessoas que enfrentam isso com um tabu, né, André? Fazer terapia, mas é tão necessário, é tão bom, porque é o momento do sujeito com ele mesmo, né? É mesmo, ali é um momento que a gente tem a atenção voltada para nós lidando com as nossas emoções, e eu costumo dizer que a gente é acostumada a botar a culpa no outro, a culpa nas outras coisas, e como é difícil a gente ter essa introspecção, a gente se avaliar, o que a gente pode melhorar e mudar para aquilo que é algo que nos incomoda, para que a gente possa mudar, né? Então, a mudança é a partir de nós, não do outro. E eu digo, né, quando a gente sai da terapia, parece que a gente sai aliviada, que aqueles problemas estão tomando um rumo, e a gente consegue lidar com eles. Então, é muito gostoso aí. Quem não faz terapia, eu sugiro fazer terapia, que é muito bem-vindo aí para a nossa saúde mental. E certamente também auxilia nas relações de trabalho, né, Andréia? Exatamente, o autoconhecimento é muito importante, até mesmo para te poder lidar com a tua equipe de trabalho, lidar com a tua família, lidar com as situações, por que aquilo te incomoda tanto, aquele comportamento do outro que te afeta e te faz alguma emoção despertar, alguma situação, algum desconforto, e com certeza melhora aí os relacionamentos e os trabalhos em equipe aí no ambiente de trabalho. Claro. Doutora, agora pensando nisso, no ambiente de trabalho, né? Quem está à procura de um emprego, é importante ainda, ou se usa, a carta de apresentação? Sim, a carta de apresentação é utilizada no corpo do e-mail. Quando é encaminhado um currículo por e-mail, eu costumo dizer,
tem que estreitar aquela relação com a empresa, com o recrutador, quem está recebendo esse currículo. Não pode se caminhar algo a seco, né? Algo agora abaixo, vamos dizer, e estou enviando né, e vou no anexo e envio o meu currículo. Não. Só o currículo como anexo não é uma boa coisa, né? Não é uma boa apresentação, com certeza, Renata. Então, eu sugiro a carta de apresentação. Tem modelinhos de carta de apresentação no meu Instagram. Quem quer pegar algum modelo ali, de algumas dicas também na parte de recolocação profissional, eu sugiro ali no meu feed que tem, então, um modelinho de carta de apresentação que pode ajustar de acordo com a realidade profissional de cada candidato. Doutora, como é que está o seu Instagram para as pessoas poderem procurar? Andréia Soares Psico. Ótimo. Então, ali, podemos pensar que no seu Instagram pode ter um vasto conteúdo para ajudar o pessoal aí a se colocar no mercado de trabalho. Tem muitas dicas ali que podem contribuir para a recolocação profissional de todo esse pessoal que está em busca do seu sonho, do seu emprego, ou por alguma insatisfação profissional no momento do emprego atual, ou para quem quer um novo emprego, ou até mesmo quem está disponível no mercado. Doutora, agora pensando assim no currículo, vamos primeiro pensar na parte escrita. O que é assim fundamental de ter no currículo? Porque antigamente a gente tinha um tipo de currículo que ele era engessado, né? Agora o currículo com as tecnologias ele está muito mais dinâmico, realmente colocando o que importa, né? E hoje em dia, o que importa de constar ali no currículo? Exatamente, Renata. Hoje está muito moderno, que eu digo, em função dessa tecnologia. Então, está sendo utilizado bastante a inteligência artificial. O que é inteligência artificial? É um robô, que é onde tu encaminha o currículo através do site das empresas, no Trabalhe Conosco, ou nos sites mesmo de emprego, e aí o robô que vai filtrar o teu currículo, aquele que tiver mais afinidade para a vaga. Tá. E quando for encaminhado por e-mail, automaticamente, quando o recrutador receber já aquela carta de apresentação, automaticamente ele já vai abrir, se interessar para ele, aquela carta de apresentação, ele vai abrir o currículo, e o currículo também tem que ser atrativo para ter afinidade com a vaga. Através de um filtro. O recrutador tem até 6 segundos, Renata, para triar o currículo do candidato. Então, não pode colocar muitas informações necessárias, tem que ser bem claro o currículo e tem que ter as palavras-chave da área de atuação de cada candidato. As palavras-chave de acordo com a área profissional. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área administrativa, vamos dizer, vai arquivar documentos, vai lidar com alguma ferramenta, por exemplo, um sistema, um SAP, pode ter, em relação a input de dados em sistemas, atendimento ao cliente. Então, algumas dessas palavrinhas são as palavras-chave que tem que estar lá inserido e não pode faltar no currículo. Perfeito. Porque aí a gente diz, vai dar um match com a vaga, Renata. Claro. Então, aí o currículo vai a essas palavrinhas-chave, vai atrair as palavrinhas-chave da descrição da vaga e vai ranquear esse currículo lá para os primeiros para ser chamados para entrevista. Entendi. Porque o recrutador, ele recebe 200, 300, 400 currículos numa vaga, até mais. E aí, os 10, 20 primeiros que são mais atrativos que vão ser chamados para entrevista. Ele não pode chamar todo mundo. Então, são aqueles que têm mais afinidade com a vaga. Então, por isso que é importante colocar as palavras-chave no currículo. Como que pode verificar essas palavrinhas-chave? Pode pegar 5 descrições de vagas que tu está acostumada a te candidatar e ver quais são as que tem, que aparecem mais em todas elas. E aí tu salpica o teu currículo lá para fazer um currículo bem atrativo, bem elaborado. A gente estava falando até então sobre currículos que são enviados, né, por e-mail. Isso. Que necessariamente precisa ter uma bonita carta de apresentação. E quando as pessoas entregam esses currículos em mãos, também tem que ter uma carta de apresentação?
Não Não? tem necessidade. Não, é só o currículo. E já está bem em desuso quando é encaminhado a papel, físico, currículo. Certo. Hoje a gente utiliza mais essa tecnologia que é os sites de empregos, o próprio LinkedIn Uhum. e a própria também o trabalho conosco das empresas que é fazendo o cadastro em sites de emprego. Aqui em Rio Grande, digamos que nós temos candidatos para vagas. Quais são os sites de emprego? Não sei se tem assim, doutora, que assim, a pessoa tem o seu currículo, quer ir lá cadastrar o currículo. Quais são os sites que pode fazer isso? Tem o próprio vagas.com, tem a GUP, tem Indeed, tem a Cato, tem todos esses que a pessoa pode cadastrar o seu currículo de forma gratuita. Bacana. E aí, Uhum. na verdade, cadastra o seu currículo e aí pode ser filtrado aí pelos recrutadores por uma oportunidade, ou pode ir diretamente nas vagas se candidatar. Entendi. Doutora, e vamos pensar assim, a senhora falou em palavras-chave, né? Isso. Qual é a palavra assim, ó, liderança, trabalho em grupo, o que a pessoa tem que colocar? Como colocar isso para fazer um bonito currículo, assim, aquele currículo que chama a atenção do recrutador, que diz, ó, é esse aqui que a gente está precisando. Então, além dessas palavras-chave da área de atuação, que tem na descrição da vaga ou nas vagas que são mais requisitadas que utilizam essas nomenclaturas, e a pessoa vai salpicar o seu currículo de acordo com a sua experiência, com as Certo. suas atribuições que já teve, logicamente. Uhum. Além disso, como que eu vou botar essas habilidades comportamentais? Trabalho em equipe, liderança, desenvoltura, enfim, todas essas habilidades comportamentais. Isso eu não vou colocar esses termos no currículo, eu não utilizo Tá, isso perfeito. dessa forma, falando dessas habilidades, dessas skills que a gente chama, tá? Tá, Então, o que a pessoa vai fazer? Vai colocar de uma forma que a atividade, as experiências que elas inserirem no currículo, ela vai colocar como formador, como resultado daquela atividade que gerou. Então, por exemplo, um trabalho em equipe. tá. Vamos supor, a pessoa implementou um programa aonde diminuiu tantos custos para a empresa. Uhum. Ali já está vendo que várias pessoas participaram daquele projeto. Então, Perfeito. automaticamente, ela ali já está trabalhando em grupo. O que mais Uhum. que a gente pode ver? Que ela foi criativa, ela que implantou o projeto, Tá. implementou o projeto. Então, isso aí também tem, aí o recrutador já automaticamente ele vai visualizar, essa pessoa é criativa. Por exemplo, outras formas que pode ser gerador de resultado dentro da Tá. atividade e a pessoa vai mostrar, então, essa habilidade comportamental no currículo, sem botar essas palavrinhas de habilidades comportamentais. Tá. Perfeito. Quando a gente vai para entrevista, então, a pessoa foi lá, o recrutador pegou aquele currículo, separou, né? Como se comportar, o que falar, o que não falar, isso parece que é importante a apresentação, né, doutora? A apresentação do candidato àquela vaga. Verdade, Renata. Então, às vezes as pessoas vão para a entrevista, são chamadas para a entrevista, ficam todas empolgadas e chegam na Sim. entrevista e dá um brancão aquele, né, Renata? E aí Ah, o que faz? Não sai e nada, não consegue agora? falar. Claro. Então, o que eu digo? Que a preparação supera o talento. As pessoas, os candidatos, muitos desses candidatos, eles não vão para a entrevista preparados. O que é preparados? Tem que treinar antes de ir para a entrevista, Renata. Tu tem que saber Tá, falar da tua própria história, fazer conexão com aquele recrutador, engajar o recrutador na tua própria história, tá, falando da tua história que tenha relacionamento com a vaga que está sendo
está se candidatando, está tendo aquela oportunidade. Porque muitas vezes as pessoas vão para a entrevista e falam muita coisa, e o recrutador chega a ficar cansado, mas não é o que importa para ele. Certo. Claro, tem que ser objetivo na entrevista. Tem que ser o objetivo e já focado naquelas experiências ali que ele quer escutar, se tu já teve alguma oportunidade naquele momento, se tu já vivenciasse aquilo que ele está procurando no mercado. É isso que ele quer saber. Então, às vezes as pessoas, eu digo, às vezes a gente fica até com sono com alguns candidatos, Renata, porque falam e a gente não tem o conteúdo que a gente precisa, então, para dar match, para ver se a pessoa tem o perfil mesmo que a gente busca na vaga. Então, esse é o cuidado que as pessoas têm que ter na entrevista e se preparando, conhecendo, então, a empresa, conhecendo a vaga que está se candidatando, sabendo exatamente o que vai falar. Tem perguntas também, bem clichês, perguntas de entrevistas que a pessoa pode treinar em casa, na frente do espelho, com um gravador, enfim, uma série de situações que a pessoa pode fazer esse treino. E, além disso, o que não deve fazer, né, Renata, Interrompendo só um pouquinho, assim, mas quais seriam as perguntas que as pessoas assim, já podem se preparar para a entrevista de emprego? Muito bacana. E tem diversas perguntas. E também tem lá no meu Instagram, tá, Renata? Quem quiser acompanhar lá no Instagram, tem umas perguntas, aquelas bem clichê, que geralmente o recrutador fala, que ele chega e fala na entrevista a seguinte pergunta: me conta um pouquinho da tua trajetória. Aí a pessoa tem que falar da sua trajetória, linkada com a vaga, porque não adianta falar, por exemplo, a pessoa está lá se candidatando por uma vaga, vamos supor, uma vaga lá de, por exemplo, de açougue. E aí a pessoa pega e vai falando da sua experiência, que não tem nada a ver com atendimento ao cliente, com frigorífico, ou com alguma coisa assim. Aí a pessoa vai contando, mas quando lá na minha infância, eu fazia tal coisa. Fugindo do foco. Eu fiz um curso de técnico de enfermagem. O que tem a ver com açougue? Né? Então, não é interessante isso para o recrutador. Então, as pessoas às vezes saem do foco. Outra pergunta também que é bem é bem de prática assim, do recrutador então, por que a pessoa tem que ser contratada? Por que o recrutador tem que contratar ela? E, às vezes, as pessoas paralisam nessa pergunta. Entendi. Porque não sabem responder. Então, a pessoa tem que dizer o que ela tem de bom para oferecer para a empresa. E aí é o que eu digo, vender o seu peixe, fazer seu marketing pessoal. Tem outra pergunta também, que às vezes os recrutadores perguntam qual é o ponto forte, o ponto fraco, qual é o ponto positivo, o ponto para se desenvolver. E aí, Renata, vai muito do autoconhecimento de cada um. Se a pessoa não tem esse autoconhecimento e não se preparou, chega nessa pergunta e fica parado. E agora? Então, por exemplo, vamos supor, se a pessoa tem que falar esse ponto, essa característica, e o que ela está fazendo para melhorar. Certo. Negativo, esse ponto para se desenvolver, e o ponto positivo, ela falar também em que situações ela vivenciou aquilo. Então, por exemplo, um exemplo, eu sou uma pessoa bem comunicativa, porque eu vou no Instagram, eu falo com meus seguidores, eu sou professora, eu gosto de dar treinamento, então vai parecer que eu sou comunicativa mesmo e eu estou mostrando esse momento que eu sou comunicativa. Certo. Por exemplo, um ponto fraco que eu posso melhorar, eu sou impaciente. As pessoas, às vezes, que não têm um ritmo parecido com o meu, meio acelerado, eu tenho que respirar fundo. Entendi, eu tenho que trabalhar isso. E aí eu tenho que
e com mais tempo para falar com as pessoas, porque senão eu já vou lá mais e executo alguma atividade, enfim, já fico impaciente. Então, isso eu estou desenvolvendo. Então, as pessoas chegam nesse momento e não sabem o que falar, e aí dá o brancão. Sim, é importante a gente falar, e principalmente o que tu disseste, é importante as pessoas estarem preparadas para a entrevista de emprego. Né? Estar preparado é importante porque passa também para o recrutador aquele sentimento de confiança, né? Exatamente, aquele sentimento que ele é dono da sua própria história, ele sabe contar a sua própria história, e isso traz segurança, confiança nessa relação, e o recrutador, e por isso que é importante se preparar também para a entrevista, ter uma postura adequada. Às vezes as pessoas chegam, e agora mesmo as pessoas estão fazendo bastante, e as empresas, entrevistas online, por causa da pandemia. O cenário é a mesma forma. A pessoa tem que se vestir adequadamente. Qual é adequadamente? Sem muito acessórios, cores extravagantes, algo muito diferente. Algo, na verdade, neutro é o melhor, porque quem tem que chamar a atenção são as tuas competências, não o teu externo, o teu corpo, os teus acessórios. Então, e sempre estar com uma roupa confortável, porque às vezes as pessoas botam uma roupa mais apertada, e aí está toda hora se puxando, tá? Fica desconfortável também para a pessoa também que está contando a sua história, porque ela fica preocupada com outros detalhes que eles não querem naquele momento, para que ela possa passar exatamente a sua história, fazer seu marketing pessoal. Agora vamos pensar no contraponto. O que não fazer de jeito nenhum numa entrevista de emprego? É não responder a pergunta do recrutador. Eu imagino. Porque, Renata, às vezes eu chego para muitos candidatos e faço uma pergunta e a pessoa rodeia e não responde. E acha que respondeu aquilo. Então, isso se torna bem cansativo, uma entrevista bem cansativa, onde pode te eliminar do processo de seleção. Porque, na verdade, tu não foi exatamente no ponto, na resposta que o recrutador te perguntou e queria escutar de ti. Então, esse é um dos maiores erros do candidato na hora do processo de seleção na entrevista. Doutora, agora vamos pensar assim, a pessoa está lá fazendo seu currículo, né, pensando naquela vaga. Colocar ou não colocar foto no currículo? Então, Renata, uma ótima pergunta. Muitas pessoas ainda colocam foto no currículo. O currículo é para colocar foto só se o anúncio da vaga solicitar. Perfeito. Por que isso, Renata? Mas antes era sempre botava um currículo, a foto no currículo, a gente não podia enviar o currículo sem foto. Exatamente. Antes, né, Renata, com essa nossa tecnologia, o que mais importa são as competências naquele currículo. É a tua trajetória, o modo que tu estás colocando ali as tuas experiências, as palavrinhas-chave para te ter afinidade da vaga que tu está te candidatando, os resultados que tu gerou para a empresa, tu tem que inserir ali naquele teu currículo. Isso que é importante. A foto não avalia o profissional que tu é. Se tu é morena, se tu é loira, se tu é alta, se tu é baixa, enfim, isso não avalia ninguém, nenhuma competência profissional. Então, por isso, não precisa mais colocar foto no currículo. Isso é o recrutamento às cegas, que a gente chama. Entendi. O recrutador, ele não vai olhar ali a tua foto, ele só vai olhar as tuas competências profissionais, que é o que interessa para ele. É importante colocar ali idiomas, informações adicionais, tudo isso, me parece, né, doutora, posso estar errado, mas que dá um up no teu currículo e, de repente, direciona para aquela vaga que tu tens intenção. Exatamente, isso é fundamental no currículo, Renata. Os idiomas, cursos, qualificações, isso é um diferencial. É importante as pessoas colocarem cursos
em idiomas, essas qualificações atualizadas, porque às vezes as pessoas colocam um curso que fez há 10 anos que já está desatualizado. Claro. Não é mais importante para o recrutador, não é mais uma informação atrativa, já tanta modernidade, então a pessoa pode fazer, e tem vários cursos online, gratuitos, que a pessoa pode fazer aí para inserir o seu currículo, para ter mais... chamar mais atenção do recrutador, então, na hora da triagem, ser chamado para entrevista. Então, o currículo ele tem que estar assim, atualizado. Pode ser curso online, pode ser a faculdade EAD, mas tem que estar com tudo certinho ali e atualizado. Quanto mais perto do ano que a gente está, parece que mais, então, digamos assim, o recrutador vê aquele currículo com bons olhos, podemos pensar assim. Exato, a pessoa está se atualizando, está naquele momento de atualização, e isso é bem, bem importante. Outra questão que eu gostaria, assim, ó, de dar uma dica extra, Renata, para as pessoas, que eu vejo ainda muito currículo com os dados pessoais completos. Verdade, importante falar isso. Isso, hoje a gente tem uma lei até que protege todos esses dados dessas pessoas. Então, isso não é relevante para o recrutador. Então, não coloquem RG, CPF, título de eleitor, nem o endereço. Vocês não precisam colocar, Renata. Então, por exemplo, lá o endereço, o número da casa. Não, somente o bairro, a cidade, o estado, já o recrutador já sabe que bairro que tu estás morando, se é muito longe do trabalho, enfim, se vai precisar de alguma logística, de transporte. De restante, não é interessante naquele momento para o recrutador mais informações. Então, as pessoas não devem colocar número de documentos no currículo em hipótese nenhuma. Tá? Isso para a própria segurança, para a sua própria segurança e a sua privacidade dos seus dados pessoais. Bacana. Doutora, outra coisa. Me parece que é muito importante quando a pessoa está atrás de uma vaga de emprego, seja em qual empresa for, é saber, assim, ter o seu objetivo muito claro. Qual é o objetivo profissional que ele tem? Exatamente. Muitas pessoas não sabem qual vaga querem se candidatar. Quando eu digo que as pessoas, qualquer vaga serve, as pessoas não vão para lugar nenhum. Por quê? Porque não tem aquilo específico no currículo. E o recrutador não vai analisar. Para qual vaga que tu serve? Ele não tem tempo. Lembrando que ele tem até 6 segundos para analisar o teu currículo, se tu serve para aquela vaga que ele tem ou não. Ele não vai avaliar o teu currículo para ver se o teu perfil tem alguma afinidade das vagas que ele tem aberto. Não é assim, é o contrário. Então, por isso que a pessoa tem que ter o objetivo profissional bem claro no currículo. O que é o objetivo profissional? Se tiver uma vaga específica que a pessoa estiver se candidatando, a pessoa, então, vai colocar o seu cargo que ela está se candidatando. Então, por exemplo, se ela está se candidatando por uma vaga de auxiliar administrativa, ela vai colocar auxiliar administrativa. Se não tiver um cargo na vaga, uma vaga em aberta naquela empresa, ela só vai colocar a área de atuação. Então, o objetivo profissional na área administrativa. Perfeito, ótimo. Doutora, agora chegando ao finalzinho da nossa entrevista, nos deixa aí os seus contatos, né? A senhora como mentora de carreiras, como é que a pessoa pode lhe achar, como procurar, como pegar essas dicas valiosas nesse momento, né? Que as pessoas estão tentando se inserir no mercado de trabalho. Verdade, Renata. Então, eu tenho o meu Instagram, que as pessoas podem me acompanhar lá e estar interagindo comigo. Eu faço mentorias gratuitas lá na minha caixinha de perguntas, que as pessoas podem estar me perguntando. Então, se alguém tem algumas dúvidas, pode interagir lá comigo. Então, é a Andreia Soares Psico, meu Instagram. Tá? Lá também eu publico vagas de emprego, então, nos meus stories da cidade aqui do Rio Grande do Sul, então podem me acompanhar lá, porque às vezes as pessoas dizem que não tem vaga de emprego, e tem bastante vaga de emprego, tá? E pode também me achar no LinkedIn, Andreia Soares. E
A cerejinha do bolo, que eu digo, as pessoas hoje têm Facebook, têm Instagram e não têm LinkedIn, Renata. E Entendi. o LinkedIn é a rede de relacionamentos maior do mundo, a rede de relacionamentos profissionais. Então, as pessoas, qualquer profissional, independente do cenário da sua carreira, tem que estar no LinkedIn. Por quê? Porque lá tu vai interagindo com outros profissionais, tu vai sabendo o que está Ótimo. acontecendo com as tendências de mercado e também vai acompanhando as vagas e o que realmente estão pedindo na sua área de atuação. E tu consegue fazer a interação. Eu digo, às vezes as pessoas têm um LinkedIn e também não movimento. Aí não adianta de nada, né, Renata? É verdade, com certeza. Doutora, agora chegou, né? Infelizmente, finalzinho da nossa entrevista. Queria agradecer a participação. Obrigada, sim, pelas dicas valiosas. Tenho certeza que vai ser muito útil para o pessoal aí. Que maravilha, Renata. Eu que agradeço aí o convite e ter contribuído aí com essas dicas para a recolocação profissional de todos que estão nos assistindo. Com certeza. Doutora, tem uma frase que a gente sempre fecha o programa. Vamos, que é para frente que se anda. Exatamente. Muito Um bom, abração muito e bom. muito sucesso para ti.